Olá pessoal, aqui é o Diego Denil e hoje eu vou mostrar como fazer um anel sênior bem rápido dentro do Rhinoceros. Bom, então para a gente começar a fazer o nosso anel, a primeira coisa é definir o diâmetro interno, né, que vai ser a medida do dedo. Então já digito aqui um 0 para criar esse círculo aqui no eixo 0. Eu vou colocar um tamanho aqui de 18 milímetros. Em outros vídeos eu mostrei a tabela de tamanho dos aros, então basicamente eu preciso seguir aqui algum dessas medidas. Eu vou utilizar o tamanho 18 aqui, que é um pouco padrão, e vou dar sequência aqui no meu desenho. Segunda coisa que eu vou dar um offset, lembrando que esse é um método bem rápido para a gente fazer aqui esse anel. Então eu vou utilizar aqui, vou ligar o quad só para eu conseguir deixar alinhado. Fiz a parte de cima, aperto um F10, seleciono os pontos da parte de cima e vou mover aqui para cima, para eu conseguir um efeito que ele venha diminuindo de tamanho na parte de cima. Eu posso aumentar aqui ainda, ó, e aí vai acontecer um problema na parte de baixo, mas dá pra gente resolver depois, que é, ele acontece um certo vinco. Preciso dar um rebuild aqui, vou manter o número de pontos, mas o degree vai mudar para 3 automaticamente. Finalizado esse rebuild, eu vou criar uma linha central aqui para fazer um corte e deixar tudo simétrico. Vou dar um mirror em Y. Tenho finalizado aqui a minha peça, então os dois lados são iguais. Posso deletar esse nó na parte de cima só para igualar aqui os dois pontos, ou eu poderia deletar, no caso, esses dois pontos adicionais, mas a parte do meio fica melhor. Então minha peça aqui está simétrica já. Posso aumentar um pouco essa elevação, que não vai influenciar muito no restante. Mudo para a vista perspectiva, vou dar um extrude de dois lados aqui, de 10 milímetros para cada lado. E pela vista lateral, eu posso fazer duas coisas. Eu posso definir aqui o tamanho que eu quero. Vou criar umas linhas verticais aqui, ó, para ser o efeito desse anel. Na parte de baixo, vou criar um diâmetro, um círculo com um diâmetro de 3 milímetros, criar com 4 milímetros. E eu vou alinhar mais ou menos aqui na parte de baixo. E vou dar um mirror em Y novamente. Então eu estou utilizando aqui algumas ferramentas para corte, que eu vou utilizar mais tarde. Vou extrudar novamente para os dois lados, eu posso atravessar o objeto. Agora eu posso cortar tudo, seleciono do meio e corto com essas duas abas. Se falhar aqui o boolean ou ele interpretar errado, então nesse caso eu vou dar um trim ou um split, seleciono o objeto em seguida quem vai fazer o corte. Aí eu só preciso deletar essas partes. Posso esconder essa parte aqui, seleciono aqui tudo e dou um cap. Fechada essa parte, eu faço um extrude dessa parte interna. Posso atravessar o objeto novamente e dou um boolean e escondo essa outra parte de dentro, né? Então eu já tenho aqui o meu corte. Agora vem a parte do desenho em si. Então eu vou dar um fillet edge. Primeiro eu vou começar aqui com ponto 2. Já tenho aqui minha prévia, na parte de cima vai ficar pequeno. Então eu vou dar um fillet edge de 4 milímetros. Na parte de baixo ele vai ficar muito grande, então eu preciso dar um add handle aqui, ó, para adicionar um ponto, né, de medida. Só que esse ponto precisa ser de, eu vou colocar, como eu tenho aqui um mais ou menos de 4, posso até colocar de 1 milímetro, que vai ficar tranquilo. Clico no ponto, digito 1 e ele vai vir diminuindo aqui, ó, esse meu raio, né, que fica bem interessante também. Feito essa parte, eu poderia
fazer um fillet interno aqui, mas pode ser que eu tenha um erro por conta da proximidade aqui desse fillet. Então eu posso voltar aqui e fazer um fillet novamente. Vou manter o 4. Vou adicionar aqui esses fillets de 1. E vou colocar um fillet aqui de 2, mais ou menos nessa região aqui, ó, para eu ter uma segurança nesses pontos. Lembrar de fazer aqui dos dois lados. Feito esses fillets, agora eu preciso fazer um corte na parte superior. Eu vou definir mais ou menos aqui 5 milímetros, que vai ser meu ponto de start. Dando end. Isso aqui vai ser somente a base do objeto, né? Então eu vou fazer aqui um extrude com Ctrl, né? Utilizando o Gumball. Vou descer um pouco mais e vou aplicar aqui um split. Seleciono esse objeto e o outro que corta. Deleta a parte de cima e posso esconder esse outro objeto que eu utilizei somente para cortar. Dou um cap novamente e eu tenho aqui minha parte de cima. Seleciono tudo e vou dar aqui um inverter e esconder. Eu tenho aqui um objeto quase finalizado. Então agora eu só preciso dar um chamfer na parte de cima. Preciso encontrar um valor que funcione para todos, então vou dar um set all, deixar um valor de 2 e testar. Se funcionou, eu posso tentar aumentar esse valor para 2,5 nesse caso, e ainda funciona. Agora eu vou dar um fillet edge de 0.2 na parte interna e vou testar aqui para ver se vai dar certo. Ele encaixou o fillet, então está funcionando. 0.2 é o mínimo que se utiliza geralmente para joalheria. Abaixo disso geralmente não surte efeito. Aqui na parte de cima eu posso dar um fillet edge de 0.4, um pouco maior, para ficar mais visível. Somente aqui nessa parte de cima. Poderia ainda fazer um fillet edge em toda essa área aqui, ó. E assim eu tenho uma interposição aqui entre os objetos. E agora eu só preciso fazer aqui, né, essa parte de cima. Eu vou dar um extract, seleciono aqui e subtraio esse objeto. Vou fazer aqui um extrude, checar que esse objeto está fechado, dei um cap nele e eu vou dar aqui Ctrl Shift, selecionando essa face de baixo e vou afunilar um pouco esse objeto para ficar com uma aparência um pouco mais interessante e não simplesmente um furo na parte de baixo, né? Então eu vou dar um boolean aqui, seleciono, escondo esse objeto e eu tenho aqui minha parte interna. Poderia colocar algumas pedras aqui, mas no caso eu vou utilizar um nome, né? Que é o que se geralmente utiliza. Finalizado esses filtros aqui, eu vou fazer alguns demais na parte de dentro. Pode ser um valor que funcione, não necessariamente precisa ser um valor pequeno. Esse realmente precisa ser visual, porque facilita na hora de fabricar esse tipo de peça. Feito o valor aqui de dentro, se acontecer algum tipo de falha, preciso voltar e checar se vai dar certo. Em seguida eu faço a adição de um texto aqui na parte de cima, né? Vou utilizar aqui o nome do Rhino. Vou colocar uma altura aqui de uns 8 milímetros, com uma altura de 3, espessura no caso, né? Então vou diminuir tudo aqui e vou fazer encaixar dentro dessa minha caixa de texto aqui, ó. E aqui o layout fica livre para o que você decidir fazer no seu desenho ou no seu anel. Então nesse caso aqui eu só vou sobrepor um pouco, vou tentar esticar para ele ficar totalmente aqui dentro.
Tentar não distorcer muito aqui o desenho. E tá finalizado esse meu texto da parte de cima, né? Vou fazer alguns filhos nessas regiões. Então eu tenho aqui nosso anel finalizado. Só preciso aplicar os materiais e fazer o render para finalizar. Você pode adicionar qualquer tipo de detalhe no anel, mas lembrando que esse é um projeto mais rápido para se fazer. Bom, anel finalizado, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, comenta se possível alguma dica, alguma coisa que você gostaria de ver aqui no canal. Por enquanto é isso, um abraço e até a próxima. Se você quer aprender Rhinoceros de forma completa, do básico ao avançado, não deixe de conferir o curso da 3D1.